Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma sequência aí das videoaulas da playlist de sistema genital. Então lá no meu canal vocês podem verificar que já tem uma playlist, né, sobre sistema genital, onde nós temos lá uma videoaula de genital masculino. Tá? Além disso também tem uma playlist sobre o sistema urinário. Tá? Então ele foi separado. Por que eu estou falando isso? Porque alguns autores, alguns livros, né, eles geralmente trazem como um sistema único, chamado sistema urogenital, que engloba o urinário, genital masculino e o genital feminino. Mas por que esses autores eles classificam o sistema urogenital como um todo? Por causa da uretra. A uretra, ele é um órgão, né? A uretra é um órgão que conecta ali a bexiga com o meio externo, eliminando, né, então, a urina da bexiga para o meio externo. E o que acontece? Essa uretra, ela passa internamente pelos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. No masculino, passa pelo pênis, né? E no feminino, ele sai diretamente da bexiga, passa ali pelo bulbo, né, da vagina e se abre ali na vulva através do ósseo externo da uretra. Então, por isso que muitos autores eles trazem como sistema urogenital. Eu preferi separar essas videoaulas, sistema urinário, depois o sistema genital. E o genital também dividido em genital masculino e genital feminino, que é a nossa videoaula de hoje. E essa videoaula ela foi muito solicitada, né, por todos vocês aí inscritos do meu canal, né, pedindo, professor, grava uma videoaula sobre o sistema genital feminino. Então aqui está, né, estou gravando e postando para vocês aí esta videoaula. Então vamos iniciar nossa videoaula, espero que vocês gostem, entendam e aprendam sobre esse sistema. Então quando nós falamos, pessoal, em sistema genital feminino, nós temos que entender que, igualmente como no sistema genital masculino, o feminino apresenta órgãos internos e órgãos externos. Os órgãos internos do genital feminino são os ovários, né? Então a mulher apresenta 2 ovários, sendo um direito e um esquerdo. Além dos ovários, existe também a tuba uterina, muito antigamente chamada de trompa de Falópio, ok? Então, porém, o nome correto é tuba uterina. Depois, a mulher vai apresentar o útero, né, que é este órgão aqui, e nessa imagem da direita, o que a gente consegue observar? Aqui a gente está observando um corpo, né, numa vista interna, através de um corte sagital mediano. Então, aqui no centro nós temos o útero, né, fletido anteriormente, e a gente consegue observar que posteriormente ao útero, a mulher apresenta o reto, e anteriormente ao útero, apresenta a bexiga, né? Então, olha só, aqui nós, né, nós temos a bexiga, e aqui esse risquinho aqui é a uretra, que sai diretamente da bexiga e se abre aqui no ósseo externo da uretra, na vulva. Então, automaticamente, o útero ele fica entre esses dois órgãos, né? E aqui nós temos um risco, que é a vagina, ou também chamado canal vaginal, tá? Onde apresenta a sua abertura inferior, que é o ósseo da vagina, e a comunicação superior com o útero é o ósseo uterino, que nós vamos ver ao longo desta videoaula. Tá? E aí, por último, a vagina, que eu já até acabei comentando, que é essa abertura, né? Esse canal aqui muscular, que é chamado canal vaginal ou somente vagina. Nessa imagem superior, nós temos aqui uma imagem dos órgãos genitais externos da mulher, né? Então aqui existe a monte da pube, que nada mais é do que essa parte onde geralmente cresce bastante pelos pubianos, né? Que fica bem em cima aqui dos ossos pubis do quadril. Por isso é chamado monte da pube. Tá? Além disso, os órgãos externos são formados pelos lábios maiores, direito e esquerdo, lábios menores, direito e esquerdo. Né? Mais superiormente apresenta-se o clítoris, né?
envolvido por uma pele, que é o prepúcio, né, do clítoris. Logo abaixo apresenta uma abertura, que é o ósseo externo da uretra, e mais inferiormente apresenta-se então a abertura, que é o ósseo da vagina, que é a abertura do canal vaginal por onde ocorre a penetração, tá bom? Além de tudo isso, apresenta também as glândulas vestibulares maiores, que ficam no vestíbulo da vulva, ok? Então, aqui nós demos uma introdução de quais são os órgãos internos e externos. Então, nós vamos iniciar, primeiramente, com os ovários, tá? Então, o primeiro órgão aí interno da mulher. Os ovários, pessoal, eles são em número de 2. Então, toda mulher, né, anatomicamente normal falando, né, apresenta 2 ovários, um direito e um esquerdo. Os ovários, eles apresentam, em média, aproximadamente aí 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e cerca de 1,5 centímetros de espessura. Quando nós observamos os ovários, nós vemos que ele está localizado na cavidade pélvica, posterior ao útero, tá certo? Posterior ao útero. Então, aqui nessa imagem da esquerda, nós vemos o útero aqui e posteriormente nós vemos os 2 ovários em branco, né, atrás do útero aqui. Posterior aos ovários, nós temos aqui o reto, né, do intestino grosso. Nessa imagem da direita, que é um desenho, né, também observa-se aqui, ó, os 2 ovários posteriormente ao útero, tá certo? E quando nós analisamos a anatomia do ovário, o ovário ele vai apresentar extremidades, ele vai apresentar faces e ele vai apresentar margens, tá? Bom, quais são as 2 extremidades que os ovários possuem? A primeira extremidade do ovário é essa extremidade que está voltada para o útero, conectada ao útero através de um ligamento, que é chamado ligamento próprio do ovário. Então, essa extremidade aqui do ovário é chamada extremidade uterina, ok? E a outra extremidade do ovário fica voltado para as tubas uterinas, sendo chamada então de extremidade tubárica, e que está presa, né, por um ligamento chamado ligamento suspensor do ovário. Nessa imagem aqui, quer ver, ó, deixa eu adiantar um pouquinho para vocês entenderem. Nessa imagem aqui dá para a gente ter uma ideia desse ligamento aqui, ó. Esse ligamento, tá, é o ligamento suspensor do ovário. Então, esse ligamento, ele mantém o ovário suspenso e ele vai se prender, então, ali na parede interna da pelve, tá certo? Então, essas são as 2 extremidades. Extremidade uterina, voltada para o útero, e que apresenta o ligamento próprio do ovário, e a extremidade tubárica, que é voltada para a tuba uterina e que apresenta o ligamento suspensor do ovário, tá ok? Então, vamos voltar aqui. Então, essas são as 2 extremidades. Quais são as margens dos ovários? Olha só, o ovário ele vai ter uma margem que fica voltada, encostada praticamente com a tuba uterina, tá? E uma outra margem que fica totalmente livre. Então, as margens dos ovários são margem livre, e a margem que fica voltada para a tuba uterina apresenta um ligamento, né, que é chamado ligamento mesovárico. Então, automaticamente, essa margem é chamada margem mesovárica. Tá? Depois, lá no terceiro slide, no quarto slide, a gente consegue visualizar melhor essa margem mesovárica. E nessa margem mesovárica, através do ligamento mesovárico, é por onde vai passar aí os vasos ováricos, né? Então, artérias e veias ováricas que vão para o próprio ovário, tá bom? E as faces, né? Face medial e face lateral. Então, olha só, nessa imagem da esquerda, o que nós estamos enxergando do ovário é a face lateral, que fica voltada para a lateral aqui, ó, do corpo. Tanto essa é a face lateral do ovário direito, quanto essa é a face lateral do ovário esquerdo.
E aí, automaticamente, nós vamos ter também, né, os ovários vão apresentar a face medial. Quais são as faces mediais? É a parte de baixo desse ovário aqui que nós não estamos enxergando. É o que está voltado para baixo. Por quê? Porque ela vai ficar voltada para o meio do corpo, né, mais próximo da linha mediana do corpo. Tá certo? Então, nesse ovário, o que a gente consegue observar? Extremidade tubárica, extremidade uterina. Face, margem mesovárica, margem livre. Face lateral e embaixo, que é o que nós não estamos conseguindo visualizar, é a face medial. Tá certo? Bom, depois dos ovários, nós temos a tuba uterina. Tá? Então, nessa imagem, a gente consegue observar toda a tuba uterina aqui, né? Tanto a direita quanto a esquerda, tá certo? A tuba uterina, pessoal, nada mais é do que um órgão tubular muscular que conecta o ovário com o útero, tá certo? Essa tuba uterina, ela tem a função de captar todo o ovócito produzido pelos ovários. Então, aqui nessa imagem superior, a gente consegue ver que os ovários estão produzindo aqui os ovócitos e vão liberar. No que os ovários liberam os ovócitos, essa primeira parte da tuba uterina vai apresentar uns tentáculos aqui, né, que são chamados de fímbrias. Essas fímbrias envolvem quase que literalmente o ovário. E aí esse ovócito, quando sai do ovário, ele não cai para a cavidade pélvica, ele já cai dentro da tuba uterina, né? Captado por essas fímbrias, entrando então na primeira parte da tuba uterina, que é o infundíbulo. E aí, além de captar esses ovócitos produzidos pelos ovários, a outra função da tuba uterina é conduzir esse ovócito ao longo de toda a tuba uterina até ocorrer então o processo de fecundação, e aí esse óvulo já agora fecundado vai entrar aqui na cavidade uterina, e se o ovócito for fecundado, ele vai se grudar, né, se fundir a camada interna do útero, que é o endométrio, e começar o processo ali de crescimento, de desenvolvimento. Porém, vamos imaginar que esse ovócito, ele entrou aqui na tuba uterina e não teve a fecundação. Então, o que vai ser conduzido pela tuba uterina é somente o ovócito não fecundado. E aí esse ovócito não fecundado, ele vai entrar aqui na cavidade uterina da mesma forma, porém ele não consegue se grudar, se fundir ao endométrio do útero, porque ele não foi fecundado. E aí ele vai ser eliminado, ele vai ser expelido junto com a descamação do endométrio, né, que é a menstruação da mulher, dizendo então para a mulher, né, que ela não fecundou. Tá? Então vai ser eliminado toda essa camada do endométrio que estava pronta, preparada ali para poder fixar ali, né, esse óvulo fecundado. Como o ovócito não fecundou, ele não se gruda nesse endométrio, o endométrio descama para se renovar para o próximo ciclo, e nesse sangramento é eliminado também esse ovócito não fecundado. Então essas são as funções aí basicamente da tuba uterina, tá? Captar o ovócito liberado pelos ovários, permitir, né, a fecundação, então ocorre a fecundação na tuba uterina, tá certo? Em todo o seu trajeto, porém, obviamente, que a fecundação, ela tende a ocorrer, na maior parte das vezes, nessa parte dilatada da tuba uterina, que é chamada ampola da tuba, tá? Porém, a fecundação pode ocorrer no istmo, né, que é quase na parte final da tuba uterina, pode ocorrer aqui também no infundíbulo, mas lembrando que ela mais ocorre na ampola da tuba, tá certo? E condução, né? Conduzir tanto o ovócito não fecundado quanto o óvulo fecundado até o interior do útero. E dessa maneira, pessoal, a tuba uterina ela vai apresentar 4 partes.
Tá? Então nós temos aqui a primeira parte da tuba uterina é chamada infundíbulo. E essa primeira parte infundíbulo é que vai apresentar esses tentáculos aqui, né, que são chamados de fímbrias, tá certo? Fímbrias. Então nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue ver as fímbrias, né, envolvendo aqui, ó, envolvendo, né, a parte do ovário que libera esses ovócitos. E já existe essas fímbrias justamente para fazer o quê? Envolve ali e o ovócito ele não cai na cavidade pélvica, ele só vai cair aonde? Na tuba uterina, nessa primeira parte então, que é o infundíbulo. A segunda parte da tuba uterina é chamada ampola da tuba, tá? Que é praticamente a maior parte da tuba uterina e a parte mais dilatada. Então, quando nós observamos nessa tuba uterina aqui, nessa imagem, ó, essa parte dilatada até aqui, ó, é a ampola da tuba. Aqui nós temos a ampola, aqui nós temos a ampola, aqui dilatação, né, ampola. Tá? Então, a ampola é a maior parte, praticamente, e a parte mais dilatada da tuba uterina. E é aonde comumente, né, geralmente ocorre aí a fecundação, ok? A terceira parte da tuba uterina é a parte da tuba que se estreita. Lembrando que a ampola é mais dilatada, quando ela se estreita antes de entrar no útero, eu vou ter aqui o istmo. Toda vez que vocês ouvirem a palavra istmo, lembre-se que é um estreitamento de algum tubo, né, de algum ducto, ok? Então, o istmo é a terceira parte aí da tuba uterina, que é o estreitamento da tuba antes da tuba penetrar no útero. E depois a quarta e última parte da tuba uterina é quando ela atravessa literalmente a parede do útero, tá? Que é chamada intramural. Intra, porque está dentro, né? Mural, parede. Então, é a parte da tuba uterina que está realmente atravessando o músculo do útero, né? Que é o miométrio. Beleza? Tá? Então, essas são as 4 partes aí da tuba uterina. Depois da tuba uterina, nós vamos ter o útero. Então, nós já vimos os ovários, já vimos as tubas e agora vamos ali analisar o útero. O útero, pessoal, ele também vai apresentar aí 4 partes. Tá? Quando nós observamos o útero, a gente sempre tem que analisar ele da parte superior para a parte inferior. Lembrando que, olha só, a parte mais superior do útero é essa parte dilatada, tá? Que é essa parte aqui, ó. Isso aqui é a parte mais dilatada, chamada fundo do útero, ok? Aonde você vai ter aí a maior parte da cavidade uterina. Depois do fundo do útero, vai ter aqui o corpo do útero, tá? Antes desse estreitamento aqui, ó. Antes dessa cinturinha, tá? Então aqui nós temos o fundo, aqui nós vamos ter o corpo e depois nós vamos ter um estreitamento. Esse estreitamento, como se fosse uma cintura, né? Uma cintura do quadril ali, feminina, esse estreitamento é chamado istmo também. Então vocês observam que todo estreitamento de alguma estrutura, de algum órgão interno, é chamado istmo. Istmo da tuba, istmo do útero, ok? E depois do istmo, que é esse estreitamento aqui, vai ter o colo do útero, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o colo do útero. Todo o colo do útero, abaixo do estreitamento, tá? O colo do útero, né, também muitas vezes chamados de cervix, tá? Vai apresentar um ósteo, uma abertura, tá? Porque o que acontece? Aqui existe o canal vaginal, né? Por onde ocorre a penetração do pênis, e o pênis, ele geralmente chega a tocar aqui, né, na relação sexual, o colo do útero, tá? E o que acontece? O homem vai ejacular aqui no canal vaginal. E esse esperma, né, que vai conter o espermatozoide, ele tem que entrar no útero, atravessar todo o útero, entrar na tuba uterina para poder fecundar um ovócito que está aqui na ampola.
Então, como é que ele vai entrar, né, no útero? Através de uma abertura, e essa abertura aqui é chamado ósteo uterino, tá? E ao redor de todo o colo do útero vai apresentar uma estrutura um pouco mais enrugada, que é chamada de pregas espalmadas, ok? Então, olha só, essa primeira parte aqui mais superior é o fundo. Depois vai ter o colo, onde vai ter a maior parte da cavidade uterina. Depois do colo tem um estreitamento que é o istmo. Depois do estreitamento vai ter o colo do útero. E esse colo do útero vai apresentar as pregas espalmadas, né? E o ósteo uterino. Beleza? Quando nós analisamos o útero ele é formado por 3 camadas. De externo para interno, né? Ou seja, de fora para dentro. A primeira camada mais externa, revestindo todo o útero, é chamado perimétrio, que é essa camadinha mais lisinha aqui, ó, tá? Depois do perimétrio, a camada do meio é um músculo, que é chamado miométrio, tá? É o músculo próprio do útero aqui. E depois, revestindo esse músculo do útero, internamente, nós temos o endométrio, tá? Então, o endométrio é uma camada que reveste internamente o útero. E é nesse endométrio que o óvulo fecundado irá se implantar e começará a se reproduzir, a se desenvolver, originando aí o feto, né? O embrião, depois o feto, né? E depois o bebê, né? Já formadinho. Tá ok? E todo esse canal que existe desde o ósseo uterino até a cavidade uterina é chamado então canal uterino. Tá? Então o útero tem a abertura, que é o ósseo, vai ter o canal e depois vai ter a cavidade uterina. Aqui, pessoal, é para mostrar os ligamentos do útero. Tá? O que acontece? Eu já comentei com vocês os ligamentos do ovário. Tá? O ovário ele apresenta 2 ligamentos propriamente dito. Esse primeiro ligamento que o conecta com o útero, que é o ligamento próprio do ovário, e esse outro ligamento que o prende, né? Prende o ovário na cavidade pélvica, que é chamado ligamento suspensor do ovário. Porém, existem ligamentos que prendem, né? Que sustentam aí a tuba uterina, que também prendem o útero à cavidade pélvica. Tá? Então, olha só, existem 3 ligamentos que, no total, constituem o que é chamado de ligamento largo do útero. Tá? Então, olha só, aqui nós temos a tuba uterina e aqui nós temos o ovário. Entre a tuba uterina e o ovário, existe 2 ligamentos. Esse ligamento que é mais amarelado, mais gorduroso, né, e é bem assim, parecendo uma parede, é chamado de mesosalpinge. Depois do mesosalpinge, existe o ligamento mesovário, que está conectado diretamente com o ovário. Então, olha só, naquele primeiro slide, eu falei para vocês da margem mesovárica. Olha a margem mesovárica aqui. Essa margem do ovário fica livre, não encosta em ninguém, não tem nenhuma estrutura aqui, né? Que é essa daqui, ó. E essa outra margem, que apresenta esse risquinho aqui meio amarelinho, é o ligamento mesovário, né? Então, automaticamente aqui eu vou ter a margem mesovárica. E nesse ligamento mesovário é por onde está entrando, está percorrendo aqui os vasos mesováricos, né? Tanto artérias quanto veias ováricas que vão para o ovário, né? As artérias levando sangue oxigenado, né? E rico em nutrientes para o ovário, e as veias ováricas drenando então esse sangue venoso do ovário. Abaixo do ovário, nós vamos ter um outro ligamento bem grandão, tá? Que é chamado mesométrio. Ok? Mesométrio. Então, olha só, nós temos 3 ligamentos, o mesosalpinge, o mesovárico
e o mesométrio. Esses três ligamentos formam o ligamento largo, tá? Formam o ligamento largo. O ligamento próprio do ovário, suspensor do ovário, ele não entra na constituição do ligamento largo, tá? Então, deixando isso muito bem claro. Além disso, além do ligamento largo, que é formado pelos mesos, né? Mesosalpíngeo, mesovário e mesométrio, existe um outro ligamento que é chamado ligamento redondo. E esse ligamento redondo, ele passa posterior aqui, ó, tá? Posterior não, anterior ao ligamento mesométrio, certo? Ao ligamento mesométrio, que é esse ligamento aqui, ó, tá? Nessa imagem superior é esse ligamento aqui, chamado de ligamento redondo do útero, ok? Então, olha só, outra coisa também, esse ligamento redondo, ele não constitui o ligamento largo, ele só simplesmente passa anterior, né, recoberto aí pelo ligamento mesométrio. Porém, ele não entra na constituição do ligamento largo. Beleza, pessoal? Bom, aqui nessa imagem é só para mostrar para vocês a posição do útero normal, que é o que está representado pelo tracejado, e algumas alterações anatômicas que podem ocorrer na posição dos úteros, tá? Então, a primeira alteração de posição do útero é o que nós chamamos de retroflexão, que olha só, ao invés do útero ser flexionado anteriormente, ele é flexionado posteriormente, tá? A segunda alteração anatômica é o que é chamado de retrocessão, ou seja, ele é inclinado, ele é flexionado anteriormente, porém a posição dele, né, daqui do colo do útero, do ósseo uterino, está mais posterior. Ele não está totalmente no meio, né? E automaticamente o que acontece? Muda o formato da bexiga, muda o formato do reto, né? Então, essa aqui é o chamado retrocessão, tá? Ou também chamado de anteversão. E existe uma outra alteração que é a anteflexão. Ou seja, a posição do colo e do ósseo uterino está ok, porém, ele apresenta uma flexão anterior, só que ele está muito flexionado, ele está flexionado para baixo, para frente, mas muito para baixo. Então, é como se ele estivesse totalmente dobrado, é igual uma mangueira dobrada, tá? O que acontece? Essas alterações anatômicas dos úteros, elas podem, né, e elas influenciam aí negativamente na fecundação da mulher, tá? Então interfere. A gente não vai entrar nesse assunto aqui porque nós não estamos trabalhando a parte de fertilização, de fecundação, né? Enfim. Mas só para deixar claro para vocês que essas alterações anatômicas influenciam e interferem na fecundação, na gestação da mulher, ok? Nesse outro slide, está mostrando algumas anomalias uterinas, tá? Não necessariamente na posição do útero, mas no formato do útero, tá? Então, esse útero central aqui é o útero normal, ok? Então, você vê que a cavidade uterina, ela apresenta um formato, né, meio triangular, o fundo do útero não entra na cavidade uterina, né? Tá bem legalzinho. Porém, a gente pode ter, as mulheres podem ter algumas alterações. Então, a mulher ela pode ter um útero septado, que é quando uma parte do fundo do útero entra na cavidade uterina, formando como se fosse, né, um septo, uma paredinha. Existe também o subseptado, onde esse septo ele vem até quase aqui no canal uterino, né? Existe também o arcuado, né, onde você observa que o fundo do útero ele é um pouco meio arqueado para baixo, né, para dentro, né? Então ele forma ali como se fosse iniciar um septo, né? Mas ele não chega a formar um septo, mas ele tem um formato um pouco meio retraído, né? Para dentro ali do útero. Isso somente a parte do colo do útero, tá? Aí depois, ó,
pode ter também útero bicorno, aonde o fundo do útero ele invagina para dentro do útero de uma tal maneira que ele quase meio que divide o útero, né, o fundo e o corpo do útero em dois. Ele quase divide. Tá? Então vocês observam que o formato da cavidade uterina ela muda. E isso, claro que vai interferir na fecundação, na fixação do óvulo, né? Aqui também pode ter aqui o útero unicorno, onde existe só metade de um útero e a outra metade ela é um pedacinho que não foi meio que desenvolvido, entendeu? E depois existe o útero de Delfo, que é como se tivesse dois úteros pela metade, né? Dois úteros pela metade. Então é como se a mulher tivesse metade de um útero de um lado e metade do útero de um outro, só ligados ali. Então ela apresenta, né, duas cavidades uterinas, dois canais uterinos, dois ossos uterinos, né? Então tudo isso aqui são anomalias, né? E a gente sabe, através da anatomia humana, que toda anomalia ela causa prejuízos nas funções. Certo, pessoal? Então, aqui é só para mostrar, né, que realmente existe algumas anomalias que vão trazer, sim, prejuízos funcionais para a mulher, ok? Aqui, pessoal, então nós já estamos começando aí, nós estamos terminando os órgãos internos para irmos para os órgãos externos. Então, o último órgão interno que nós temos que ver é a vagina, ou, melhor dizendo, canal vaginal, tá? O canal vaginal, ou vagina, é um órgão, tá? Um órgão muscular tubular que ele tem início lá na abertura da vagina, né, através da vulva, aquela parte externa, e vai aqui até o colo do útero, né, onde vai apresentar aqui o ósteo, né, o ósteo uterino, tá? Então aqui nós temos, né, o colo do útero, né, o ósteo uterino, ok? O que acontece? Esse canal vaginal, ele também é o canal do parto, que é por onde o bebê vai sair no parto normal, tá? As comunicações da vagina são inferiormente, né, com o meio externo, através do ósteo vaginal, e superiormente, através, né, a comunicação ocorre com o útero, através do ósteo uterino, tá? Outra coisa também que é interessante vocês entenderem, aqui nós temos o colo do útero, certo? E aqui nós temos o canal vaginal. A gente consegue observar que o canal vaginal, ele vem, se prende aqui na parte, né, da parede do útero e ele acaba formando como se fosse uma pequena reentrância aqui, ó. Um espaço, ele deixa um espaço entre o canal vaginal e o colo do útero. E esse espaço que existe tanto de um lado quanto do outro é chamado fórnix. Tá? Então, o fórnix, se acaso algum professor de vocês cobrarem, qual que é a definição do fórnix? É o espaço que fica entre o canal vaginal e o colo do útero. Tudo bem? E além disso, existe também o ímen. Tá? O que é o ímen? O ímen, pessoal, na verdade, ele é uma membrana que fecha a abertura da vagina, tá? Que fecha ali o ósteo vaginal. Esse ímen, essa membrana, todas as mulheres, né? As crianças mulheres nascem com essa membrana. E ela vai perder essa membrana, obviamente, quando ela tiver a sua primeira relação sexual. Tá? O que acontece? Existem vários tipos de ímen, tá? Existem vários tipos de membrana. Lembrando que todas as membranas têm que ter uma abertura. Essa abertura pode ser redondinha pequena, pode ser em formato de meia-lua pequena, pode ser um risquinho parecendo um olho de gato, né? Fininho. Pode ser uma aberturazinha pequena em formato meio triangular, pode ser meio quadrado, pode ser tudo furadinha, pode ser duas aberturas formando como se fosse duas meia-luas com um septo membranoso no meio, tá?
Pode ter uma abertura um pouco maior, meio arredondada, e pode ter uma que ela é um pouco maior, só que ela não tem um formato definido. Tá? Então aqui existem os nomes: anular, semilunar, bilabiado, trilabiado, complacente, rupturado, septado, cribriforme, que é tudo cheio de furinho, e quadrilabiado. Tá? Porém, algumas mulheres podem nascer com um ímen sem orifício e é classificado então como um ímen anormal, porque não é normal anatomicamente a mulher nascer com um ímen totalmente fechado. Tá? Geralmente esses ímens anormais, sem orifícios, eles requerem uma cirurgia para abrir. Né? Então, geralmente o ginecologista ele vai observar, ele vai orientar, né, a mulher, dizendo, né, que é importante que ela faça então uma cirurgia para fazer um orifício, uma abertura, porque o que acontece? Nesse ímen sem orifício, a hora que ela for ter a sua primeira relação sexual, dificilmente esse ímen vai se romper. Então isso vai causar muito incômodo para a mulher, muita dor, vai causar sangramento, vai dificultar a penetração na primeira relação sexual. Então, para que isso não ocorra, né, muitos ginecologistas eles recomendam, né, eles indicam aí uma cirurgia, não para retirar o ímen, mas para abrir o ímen, facilitando então o seu rompimento na primeira relação sexual da mulher. Tá? Esses outros ímens, né, que apresentam uma abertura um pouco menor, na primeira relação a mulher vai sentir muita dor. Tá? Ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto, ela vai provavelmente apresentar sangramento. Né? Esses dois últimos aqui, que é a rupturada e o complacente, muitas mulheres podem nem sentir nada. Tá? Às vezes nem ter sangramento. Por quê? Porque como ele apresenta uma abertura quase que praticamente o tamanho do ímen, pode ser que às vezes ela nem sinta, né? Rompendo ali, abrindo mais. Né? Às vezes vai sentir um pouquinho de desconforto, uma leve dorzinha. Algumas podem apresentar um leve sangramento, outras podem não apresentar sangramento, né? Agora, o septado, o cribriforme, quadrilabiado, né? Esses aqui, geralmente a mulher vai ter um sangramento, vai ter dor, né? E vai ter um desconforto. Tudo bem? Então, esses ímens aí são nada mais nada menos que membranas, né? Que fecham ali, que estão naquela abertura vaginal, tá? Ou seja, né, aqui nós temos a imagem já iniciando então os órgãos genitais externos. Nessa imagem superior aqui, que é de um desenho, essa abertura grandona aqui, ó, tá? Maior, mais inferior, é o ósseo da vagina, o ósseo vaginal. E é nesse ósseo da vagina que vai apresentar essa membrana, que é o ímen. Tá? Nessa imagem inferior aqui, ó, está mostrando o ímen aqui, ó. Né? Então, tanto que nessa vulva aberta não está se observando lá dentro. Por quê? Porque ela vai ter, porque ela tem um ímen, ela tem essa membrana aqui ainda. Tá? Então, indicando aqui que essa mulher da foto, né, provavelmente, né, virgem. Tá? Então, olha só, quais são os órgãos externos da mulher? Lembrando, pessoal, que toda essa estrutura que é visualizado externamente na mulher não é chamado de vagina. A vagina é lá dentro, a vagina é aqui dentro, é aquele canal vaginal. É isso aqui, pessoal, a vagina. Essa estrutura externa é chamada vulva. Vulva, ok? E o que a vulva vai apresentar? Olha só. Aqui mais superiormente, né, onde ocorre a maior concentração de pelos pubianos, é a monte da pube. Tá? Descendo da monte da pube, lateralmente, ó, tem duas elevações, né, revestidas por pele, que são os lábios maiores. Mais internamente, aberto aqui, ó, existe os dois lábios menores, direito e esquerdo. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, lábio maior, lábio maior. Lábio menor, tá? E olha que interessante. Entre o lábio maior e o lábio menor, existe um espaço, que é chamado rima do pudendo.
Então, a rima do pudendo é o espaço que fica entre os lábios maiores e os lábios menores. Aqui existem os dois lábios menores, né? Direito e esquerdo. Esse espaço que fica no meio dos dois lábios menores é chamado vestíbulo da vagina. E é no vestíbulo da vagina que está o ósteo da vagina, que é a abertura por onde ocorre a penetração do pênis, mais superiormente o ósteo externo da uretra, tá? Que por onde a mulher elimina a urina, e mais superiormente vai estar o clítoris. O clítoris, ele vai apresentar essa pequena, né, dilataçãozinha aqui, né? Algumas mulheres têm essa dilatação um pouco maior, tá? Que é a glande do clítoris, né? Que é como se fosse a cabeça do clítoris, né? Comparando a cabeça do pênis do homem. E revestindo toda o clítoris, existe uma pele que é chamada prepúcio do clítoris, que é comparado com a pele do pênis do homem. Tá ok? Ainda no vestíbulo da vagina, que é esse espaço entre os dois lábios menores, né? Além de ter aqui o ósseo da vagina e o ósseo externo da uretra, existe também duas aberturazinhas pequenininhas aqui, né? Uma de cada lado do ósseo da vagina, que é onde se abrem aí as glândulas vestibulares. Então, são dois ósseos das glândulas vestibulares que se abrem aqui, liberando, né, secreção lubrificante, né? E essa secreção, além de lubrificar, ela também aí tem algumas propriedades físico-químicas que garantem aí uma acidez própria, uma proteção aí para esse órgão externo da mulher. Tudo bem? Então, nessas duas imagens, nós fechamos aí os órgãos internos e agora os órgãos externos da mulher. Além da vulva, né, existe também as mamas. As mamas, né, que são os seios da mulher. Antes da gente falar sobre os seios da mulher, eu deixei aqui um slide mostrando a homologia dos órgãos genitais masculino e feminino, que é uma comparação, tipo assim, um corresponde ao outro, né? Olha só que interessante. Os ovários da mulher correspondem aos testículos do homem e vice-versa, porque os testículos produzem o esperma, na verdade o espermatozoide, né, que é o gameta masculino, e o ovário produz o ovócito, né, que é o gameta feminino. Lembrando que o esperma é uma constituição do espermatozoide, mais o líquido da vesícula seminal, mais o líquido prostático, né? Que isso tudo eu explico na videoaula de genital masculino, que já tem lá no meu canal, na playlist de genitais, tá? Outra coisa que é muito parecida, né? Olha só, o ducto deferente do homem, que conduz o espermatozoide, é equiparado aí a tuba uterina da mulher, que conduz o ovócito até o útero, tá? E a gente consegue observar que, olha só que interessante, né? O formato, a disposição dos órgãos internos do homem é meio que aparenta ter um formato meio, né, igual aí, parecido com o da mulher, né? Olha só, aqui passando pelo interior do pênis tem a uretra, né? Passando aqui pelo interior da vulva da mulher tem a uretra feminina, tá certo? Aqui as glândulas bulbo-uretrais, vestibulares, né, da mulher, em verdinho, que corresponde às glândulas bulbo-uretrais do homem, tá certo? Então vejam que existe muita homologia. Aqui, ó, dos órgãos externos, né? O pênis corresponde ao clítoris da mulher. A cabeça do pênis, que é a glande do pênis, corresponde à glande do clítoris, tá? O prepúcio, né, que é essa pele que reveste o pênis, é comparada, né, é homóloga ao prepúcio do clítoris, né, que reveste aqui todo o clítoris. Os lábios maiores da mulher correspondem ao escroto, né, a bolsa escrotal do homem, tá? A bolsa escrotal que o homem apresenta aqui, tá certo? Isso os lábios maiores, né? Então vejam que aqui a gente consegue ter uma ideia de que
No homem e na mulher nós temos órgãos que são parecidos, que apresentam uma homologia, né? Um é como se fosse o outro. Porém, obviamente, que a funcionalidade muda, né? Então existe essa diferença do formato, da disposição e da funcionalidade. Porém, é como se fosse a mesma coisa, né? O homem tem testículo, mas a mulher tem ovário, né? O homem tem o pênis, mas a mulher tem o clítoris. Então, né, vai meio que se igualando aí, tá? E agora, por fim, nós vamos analisar a anatomia das mamas. E as mamas nós podemos analisar tanto uma anatomia externa quanto uma anatomia interna. Externamente analisando as mamas da mulher, né, existe aqui, né, a primeira coisa que a gente pode analisar é o sulco mamário, tá? Que é esse sulco que fica inferior aqui às mamas da mulher, tá? E depois eu vou explicar o porquê disso aqui. Observando então toda a mama da mulher, a mama ela é formada de externo para interno por pele. Abaixo da pele tem a gordura, abaixo misturado na gordura, mais internamente nós vamos ter as glândulas mamárias com seus ductos lactíferos e depois, por fim, né, vai existir aqui o músculo peitoral maior. Então as mamas da mulher ficam sobre o músculo peitoral maior. Externamente, né, na parte mais anterior, existe aqui a areola, tá? Que é essa parte arredondada um pouco mais escura do que o restante das mamas. E no centro da areola existe a papila mamária, tá? Que é o bico do seio, né? Que comumente a gente chama. E olha que interessante, aqui nessa areola das mamas existem glândulas areolares, tá? Que acabam liberando secreções aqui também, ok? Quando nós analisamos a estrutura interna das mamas, a gente consegue observar que externamente existe a pele, tá? Mais para dentro vai existir o tecido adiposo, que é a gordura, e mais internamente vai ter aqui os lobos das glândulas mamárias, tá? Então aqui todas essas em marrom, né, são as glândulas mamárias, que são divididas em lobos, tá? E as glândulas mamárias vão apresentar os ductos lactíferos, que se abrem, né, lá na papila mamária, que é o mamilo, né? Então o mamilo vai apresentar vários furinhos, que é por onde se abrem vários ductos lactíferos, liberando então o leite materno, tá? Lembrando que essas glândulas mamárias produzem então o leite materno através da estimulação de um hormônio liberado pela glândula hipófise, que é a prolactina, tá certo? E aqui, depois de tudo isso, nós temos aqui o músculo peitoral maior, tá? Então, só dando uma leve comentada, claro que o objetivo da aula não é esse, mas, professor, como que é colocado prótese mamária, né? de seios, né? Acho que hoje em dia todo mundo já sabe mais ou menos como que isso ocorre, mas enfim, como que pode ocorrer essa colocação? Geralmente o cirurgião plástico ele faz uma incisão inferior às mamas, né, aqui no sulco mamário, e coloca essa prótese entre o músculo peitoral maior e entre a mama. Tá? Então ele coloca entre o peitoral maior e entre a mama, ok? Essa é o jeito mais fácil. Existe também um outro corte que se faz, que é um corte sagital, né? Que ele pega num corte sagital, faz ali a abertura e coloca a prótese aqui dentro, ok? Então, é dessa maneira que é formada aí as mamas, tá? E aqui por último, pessoal, nosso último slide, eu coloquei uma classificação que é a classificação de Renault, tá? Eu acho que é assim que se fala, né? Regnault. Deve ser Regnat, né? O que acontece? Essa classificação, então, né, foi feita para determinar se um seio é normal, se ele tem uma pitose. O que é pitose? É um abaixamento, tá? É um declínio dessa mama, tá?
Então aqui na primeira imagem nós observamos que é normal, tá? No grau 1, olha só, aqui nós temos, né, essa linha em azul que pega bem aqui o sulco mamário. O que acontece? No grau 1, olha só, grau 1, a areola está na altura do sulco mamário e acima do contorno da glândula. Então, acima do contorno da glândula, beleza, grau 1. Precisa de prótese? Levantamento mamário? Ainda não, tá? Quando começa o grau 2, aí já entra numa necessidade de uma correção mamária. No grau 2, a areola está abaixo do sulco mamário e acima, né, acima do contorno da glândula. No grau 3, a areola está abaixo do sulco mamário e também abaixo do sulco mamário, do contorno, né, da glândula mamária. Então aqui ainda ele está acima do contorno, aqui já baixou. O contorno está aqui, ele já abaixou, certo? Então nesse grau 2 e grau 3 e o grau 1 é o que é chamado de hipoptose verdadeira. Agora, existe a apoptose parcial, que é quando existe a areola acima do sulco e pitose da glândula, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Que é, no caso, entra na pseudopitose, tá? Pseudopitose, só que daí aqui é pitose parcial, tá? E depois tem o que é chamado de pseudopitose, que é a última imagem aqui, que a areola fica acima do sulco mamário e a pele é totalmente frouxa, né, por hipoplasia, que é esse caso aqui. Então, do grau 2 até a pseudopitose, geralmente os médicos, né, principalmente ali os estéticos, né, eles indicam aí uma necessidade de correção mamária. É por uma questão de estética, por uma questão também de funcionalidade da mama. Quando você tem ali o grau 1, dificilmente o médico vai pedir para você colocar, a não ser que você queira, né? Hoje em dia é muito comum as mulheres, não estou satisfeita com os meus seios, eu vou colocar uma prótese. Tudo bem, se isso não for te trazer nenhum mal, o médico vai fazer para você. Tá? Então aqui eu só deixei essa imagem só para demonstrar aí alguma coisa. Claro que nós não estamos falando de cirurgia plástica, de estética mamária, nada disso. Eu só deixei por uma questão de conhecimento, de curiosidade para vocês, tá bom? E pessoal, chegamos ao final aí da nossa videoaula, tá? Sobre genital feminino. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, entendido sobre o assunto. Então aqui estão algumas referências que eu utilizei para elaborar essa videoaula. E eu peço para vocês aí, pessoal, se inscrevam no meu canal, curtam os meus vídeos, isso ajuda bastante a gente aí, né, a continuar com esse canal, disponibilizando as aulas gratuitas para vocês aí. E deixem seus comentários, né, no vídeo, que eu estarei respondendo a todos, como também ativem o sininho de notificação para sempre receber novidades de novos vídeos no meu canal. É isso aí, pessoal, desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço, e até a próxima videoaula do canal Anatomia com o professor Carlão.